palavra. E nesse instante, meu Pai, nós intercedemos, meu Pai, o Teu Filho que vai estar, meu Pai, como sacerdote, como anunciador da Tua palavra nesta manhã. Que Teu Espírito Santo toma ele, Senhor Deus, com sabedoria, com graça, com ousadia, para entregar para a Tua igreja o que o Senhor tem para falar nessa manhã, o Teu ensinamento, os Teus preceitos. Ó Deus eterno e soberano Deus, quebra Tuas barreiras, todo impedimento, todo lardo passarinheiro, toda peste perniciosa, cerca essa casa quanto à glória, e que não há nenhum impedimento, para que o Senhor possa operar nesta manhã, assim como o Senhor opera à noite, o Senhor opera de dia, o Senhor não tem tempo para operar Tuas maravilhas. Continua operando, meu Pai, no meio do Teu povo, quanto à graça, com o Teu poder, que Teu Espírito Santo continua bradando em cada coração nesta manhã, e conceda vitória e livramento para o Teu povo. É que eu te pedi, meu Pai, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. E cada oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa manhã maravilhosa, eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. Fico muito agradecido por mais uma oportunidade que nos é dada de trazer, um pouco da palavra do Senhor aos corações dos irmãos. A minha gratidão, porque Deus é maravilhoso, pelas muitas coisas que Deus fez por nós, e a minha gratidão a Deus também, porque eu posso testemunhar, do que Jesus fez também na minha vida, porque eu já queria começar testemunhando, que esse Jesus cura, e assim que eu me converti, eu tinha 12 anos de idade, eu estava assentado na porta, pois a igreja era uma igreja pequena e com pouco tempo lá já tinha a necessidade de ter um porteiro e não tinha ninguém. E eu sempre chegava mais cedo, o pastor me colocou na porta. Estou eu ali na portaria, aí uma missionária chega na igreja naquele dia, uma missionária que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia. E eu, irmãos, sofria de sinusite. E na época minha mãe estava muito preocupada. Porque na época meu nariz estava sangrando o tempo todo. Era terrível as dores de cabeça que eu sentia. E naquele dia a missionária chegou e revelou, que alguém passava por esse tipo de enfermidade. E ao levantar a minha mão, ela confirmou que era eu e orou por mim e perguntou se eu cria que naquele dia Jesus ia me curar. E eu disse sim, eu creio. Eu tinha poucos dias de convertido e acreditei no milagre e hoje estou aqui. Louva a Deus, porque depois daquele dia não senti mais aquela enfermidade me acomodar. Não senti mais as dores de cabeça que me perturbavam. E não senti mais o sangue, que é típico da enfermidade, sangrar, no meu caso, sangramento nasal, do nariz. Irmãos, a promessa de cura divina, essa lição, com certeza, é algo muito profundo para as nossas vidas. Nós cristãos, nós evangélicos, nós assembleianos, cremos sim na cura, cremos sim nos milagres feitos por Jesus. Se nós não crermos, no que está escrito, se nós não crermos no que a Bíblia ensina e fala a respeito das curas que aconteceram de forma tão maravilhosas pela palavra que nós temos, a palavra de Deus. E antes de começar a entrar na lição mesmo, eu gostaria de deixar aqui em João capítulo 5, vou ler aqui o versículo 4 até o 6. Porquanto o anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo.
E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nessa situação havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então, antes de ter uma cura, antes de receber uma cura ali, Jesus fez uma pergunta para aquele homem, que já tinha 38 anos, que ele estava ali junto com muitos enfermos, junto com muitos que esperavam o anjo descer, agitar as águas, para que o primeiro que entrasse na água fosse curado. Aquele homem tinha 38 anos naquela espera, 38 anos, ele esperando a oportunidade para ele poder entrar na água, mas essa oportunidade nunca chegou. Talvez há pessoas que estão passando por uma enfermidade há anos, uma dificuldade tremenda, né? Porque aquele homem não conseguia, irmão, não tinha força em si para poder se lançar naquelas águas. Ele não tinha como fazer isso. Jesus, sabendo dessa situação, né, e vendo aquele homem, fez a pergunta: você quer ficar são? E o homem diz que eu não tenho ninguém que me lance a água, eu não tenho ninguém que ao agitar das águas me leve até lá, né? Mas Jesus não queria saber se tinha alguém. Jesus queria saber se aquele homem queria ficar são. Às vezes nós colocamos questionamentos do porquê, ou de como vai acontecer uma cura. Jesus não precisa que nós explicamos para ele que nós estamos sofrendo, que nós estamos... Ele sabe da nossa situação, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele sabendo, né? Ou seja, ele sabe do que você passa, ele sabe a sua necessidade. Então, Jesus queria saber se aquele homem queria ficar são. Jesus respondeu para ele, né? Tome a sua cama e ande, né? Essa é a proposta de Jesus para nós. Tome a sua cama, se levante. Essa é a proposta de Jesus para as nossas vidas. A promessa de cura divina. Não sei se a gente pode chamar também de doutrina da cura. Pode, pastor? Então, dentro desse contexto, né, nós podemos também entender, né, essa promessa divina como uma doutrina, né, que também nos nossos dias é algo válido, é algo, vamos dizer que Jesus não fez um sacrifício só para uma geração, mas para que todas fossem alcançadas, né, para que todas as gerações fossem alcançadas. Ou seja, nós hoje, crendo, né, a Bíblia vai dizer que nós tendo fé, nós vamos receber também da parte do Senhor todas as promessas, né, que são nos dadas. E essa promessa, já começando no primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina, a profecia messiânica de Isaías 53, né, que nada mais é do que o que está escrito na leitura bíblica. O versículo 4 e o 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Tudo que você vê de sofrimento que Jesus passou, não foi em vão, não foi simplesmente para, vamos dizer assim, para demonstrar alguma coisa, mas foi para pagar o preço do resgate das nossas almas, para pagar um preço de libertação para as nossas vidas, para as nossas dores, para as nossas enfermidades,
para nos libertar de uma vez por todas de tudo que nos afligia, de tudo que nos mantia cativo, de tudo que nos mantia preso a este mundo, que uma vez foi o homem, ao pecar, permitiu tudo isso, né, que tudo isso assolasse. Pois nós vemos que no jardim, quando Deus cria o homem, Deus não cria ali o homem para sofrer. Deus não cria a mulher para sentir dores. A mulher vai sentir dores depois que Deus lança a palavra sobre ela, né, que por haver pecado, né, ela ia sentir dor no parto, porque até então isso não seria para o ser humano sentir a dor no parto, não seria para o homem também passar a dor do seu suor, né, para conseguir o mantimento para casa. Então, tudo isso vem depois. Então, Jesus veio libertar-nos, né? Tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, aquilo que lá em Gênesis o homem acabou perdendo. Então, dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a cura das doenças por causa da obra do Calvário. Aí aqui nós entendemos isso que a gente acabou de falar, né? Uma obra completa que ele fez, esse sacrifício que trouxe, que levou sobre ele, né, as nossas culpas, as nossas dores, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade que nós temos. Segundo tópico, o cumprimento profético do ministério de Jesus. Então, nesse segundo tópico, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 17, que também está na lição, bem no começo, capítulo 8, versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que dizia: ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade levou sobre si. Então, aqui o evangelista Mateus está simplesmente dando ênfase, né, trazendo à tona que o cumprimento do que Isaías profetizou há milhares de anos atrás estava se cumprindo naquele dia em que Jesus morreu por nós numa cruz, se fazendo maldição por nós, se fazendo pecador em nosso lugar, coisa que ele nunca foi. Então, ele se fez por nós. Ele padeceu aquilo por nós. Então, o texto bíblico de Mateus 8, 14 e 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de que estavam escravizados pelo espírito imundo, curando enfermos que estavam diante dele. Então, Jesus aqui estava fazendo algo que a gente se maravilha, né? E eu tenho certeza que cada um aqui deve ter algum testemunho para contar do que Jesus fez na sua vida, porque Jesus é o mesmo. Jesus curou ali a sogra de Pedro, que estava com febre. Jesus chegou, tocou nela e ela ficou curada. E naquele momento, chegam vários enfermos, chegam pessoas endemoniadas, e Jesus também curou aquelas pessoas. E nós vemos aqui um ato em que a cura, né, ou seja, esse ato de cura que Jesus curou, Jesus também expulsou demônios. Então, é uma área de libertação, né? É uma área de libertação. A área de cura, a área de expulsar demônios é uma área de libertação. E Jesus, então,
mais uma vez cumpre, né, que veio libertar-nos, veio nos libertar. Conta também da cura divina dos enfermos, né? Plano de libertação, de salvação de Deus levava em conta também cura divina dos enfermos. Então, nós pregamos sobre salvação, mas nós também precisamos pregar que o plano divino de Deus também é para resgatar ou para salvar, libertar o homem também da enfermidade que apossou-se sobre os seres humanos na terra, né? O terceiro tópico: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes da igreja primitiva, criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite por parte dos ministros da igreja. Ainda hoje, né, irmãos, a igreja espera, né, que os seus ministros estejam íntimos de Deus, a ponto de estender a mão sobre o enfermo para curar, né? Até hoje a gente crê que os milagres de Jesus acontecem através da oração da fé, através da oração que vem acompanhada da fé para libertar os enfermos. Então, os presbíteros, né, foram destituídos, que fala, separados, né, também para esse propósito, né, para orar para os enfermos. Então, para essa área de libertação, tem que ter um certo preparo, né, irmãos, porque é uma área de libertação que não envolve só a questão da cura, mas também libertação em si. A libertação por conta de demônios. Pessoas que estão enfermas, nem sempre a enfermidade que está sobre posse daquela pessoa é só uma enfermidade normal, comum, mas pode ser uma enfermidade advinda de uma possessão maligna. Então, nesse caso, é por isso que há o conselho de que se chame os presbíteros, né? Porque esses têm o seu preparo para essa área de libertação. Esses precisam, né, ter esse preparo para a área de libertação, estendendo a sua mão para curar enfermos. Para a gente concluir essa lição, e se fosse o caso também acompanhada de confissão de pecados, né, que é um caso também, porque a libertação, para ser completa, né, precisa também de uma confissão, porque às vezes o que acontece é que a pessoa está em pecado e não quer deixar o pecado, então a enfermidade também não vai deixá-lo, né? Então aconselha-se também a confissão de pecados. Assim cabe a responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite, orar com fé por eles, né? Então essa é a parte do ministro, né? Orar e posicionar as suas mãos sobre o enfermo para que ele fique curado. Alguma dúvida
lição, nesse primeiro tópico. Avançamos aqui então para a segunda lição: origem e consequências das doenças no mundo, né? O primeiro tópico dessa lição, o primeiro ponto do segundo tópico é a origem das doenças no Éden, né? Que é o que a gente falou um pouco, mas aqui tem mais alguns detalhes. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência de nossos primeiros pais, conforme relatados em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário. Pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento da doença é o pecado, né? Que é o que a gente falou, o que aconteceu lá em Gênesis. Lá, quando a serpente, né? A serpente, um dos animais mais astutos, fala para a mulher que se ela comesse do fruto que Deus tinha dito para ela não comer, ela seria igual a Deus. Naquele momento a mulher acha graça no fruto e diz: olha, se eu vou ser igual a Deus, vou comer, né? Então, a partir do momento que a mulher come o fruto, vem as consequências. Mas não é só a mulher que come, né? Dá para o seu marido que também come, e assim por diante. Os irmãos já sabem toda a história. O segundo ponto, a origem então ficou bem clara. Então a consequência, né? Segundo tópico aí, a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. Sete, 912, Asno, Esno, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Lá em Gênesis 5 vai ter vários homens nessa faixa etária de idade, em Gênesis 5. Vários homens nessa faixa etária de idade, 900 anos, 900 e poucos. Inclusive vai ter também lá Enoque, né? Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque, a Bíblia vai dizer bem assim, Enoque viveu 65 anos, aí Enoque gerou um filho, aí a partir desse momento, dos 65 anos, Enoque começou a andar com Deus, e de lá para cá, Enoque andou com Deus 300 anos, e não foi mais achado, porque Deus tomou para si. Então, mesmo ali o homem fora do jardim, nós vemos que Enoque foi um diferencial, né? Enoque andou com Deus ali os seus 300 anos. Aí, para você entender melhor essa questão, hoje nós vivemos 120 anos, né? A idade foi limitada. O homem vivia 900 anos. Aí em Gênesis capítulo 6, Deus vai dizer que o seu espírito não vai contender com o homem, porque o homem vivendo 900 anos, o homem, vamos dizer assim, excedia os limites, porque era muito tempo vivido. Hoje, uma pessoa que vive, às vezes,
você vê pessoas novas com idades, vamos dizer assim, de 30 anos, que já cometeram tantos roubos, tantos assaltos, tantas coisas, né? Vamos dizer assim, pela liberdade que o homem dá ao pecado, né? Então, com isso, imagina um homem viver 900 anos, uma pessoa que viveu 30 anos, por exemplo, hoje fez tanta barbaridade, imagina uma pessoa dessa viver 900 anos. Então, Deus, na sua sabedoria, né, fez isso. Diminuiu, então, ali o tempo de vida do homem. Esses detalhes, né, estão escritos em Gênesis 6, né? Vamos até aproveitar, ler Gênesis 6 e 13. Gênesis 6, 3. Gênesis 6, 3 e Gênesis 6, 13. Vamos ler esses dois versículos, para você entender melhor, para a gente não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos confirmar na Bíblia que a gente está falando aqui. Gênesis 6, 3 e Gênesis 6, 13. Vamos lá. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Gênesis 6 e o versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, Deus ali fez algo a respeito, né? Porque o Espírito de Deus já não conseguia contender com tamanhas atrocidades do homem, né? Então Deus resolve ali diminuir. Deus faz um plano de resgate para Noé e sua família, e também os irmãos já conhecem a história, né? A Bíblia é maravilhosa, irmão. Deus é maravilhoso. Então a gente segue num plano e num projeto em que tudo, né, todos os detalhes nos levam a crer num Deus poderoso e maravilhoso, né, cuidando sempre de tudo. Vamos ver aqui, o Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta, né, tudo aqui vai revelar, vai simplificar isso e vai resumir nisso que a gente acabou de falar, né? Que a idade foi diminuída e que o tempo que a gente vive hoje é um tempo mais corrido, né? A gente hoje vive num tempo mais, vamos dizer assim, que se você não aproveitar, você não vê o tempo passar. Se você não se cuidar, logo o tempo passa e você não aproveitou nada da vida. Então, fique atento também a esse detalhe, né? Aproveite a vida, aproveite esse pouquinho de tempo que você tem, porque logo mais a gente terá uma eternidade, mas por enquanto aproveite o tempinho que você tem. Terceiro ponto, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existência, a física e a mental. Então, duas classes de doenças, né, advinda sobre o homem, de classe física e de classe mental. A física temos a doença cardíaca, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas de ordem mental. De ordem mental temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, e diversos outros transtornos e demências. Então, ficou bem claro as duas classes de doenças.
Essas e outras afetam muito de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas, né, irmãos? Aqui, no texto em sequência aqui, vai falar um pouco sobre a gente tomar cuidado, né, porque a gente não é imune às enfermidades, né? E aí a gente, vamos dizer assim, não pode só esperar em Deus todas as coisas, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Às vezes você está sentindo alguma coisa, mas não procura um médico. Vamos dizer assim, Deus deixou também os médicos, né? Então, Deus deixou alguém que conhece o corpo para poder tratar desse tipo de enfermidade. Então, não negligencie essas coisas. Se você sente algum problema, procure um médico. Deus cura, mas não seja negligente, né? Não deixe uma coisa que poderia ser resolvido facilmente, ficar algo que fique fora do controle, fique fora do... te cause problemas muito maiores, né? Então, procure a orientação de um médico, procure um tratamento médico para tratar, né? Não negligencie essa parte, pois de tudo é algo importante também. E nós já vamos ao terceiro tópico da lição. E Jesus Cristo cura sim. É o tópico do terceiro tópico da lição. E o primeiro ponto, a cura divina faz parte do plano de Deus, né? Então, aqui entra a questão doutrinária, né? A cura divina faz parte do plano de Deus. Então, Deus não deixou isso de fora, mas é um plano divino, é um plano de redenção, um plano de resgate. Então, cura é parte do plano divino. Você estava falando, e o irmão falando, eu lembrei do meu irmão, que era pastor do Ministério Vila Nova, a igreja dele lá na Vila Pedroso. Ele deu leucemia no sangue, não falou nada para ninguém, nada, nada, nada. E a minha cunhada deu 6 derrames, Deus curou ela, não deixou ela morrer, ela ficou na cadeira de roda, ele andando com ela para lá, para cá, para lá e para cá, e foi no aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Aí ele passou aqui em casa, eu tinha um pé de acerola, eu vi que ele estava muito branquinho. Eu falei, nossa, Arnaldo, você é tão moreno, você está tão branquinho. Ele falou, nada não, irmã. Eu vou correndo ali comprar um celular para a Sarinha, mas agora eu estou aqui de volta. E passa aqui na sua casa. Aí, de repente, ele chegou no Fujioka, lá no centro, e encostou a cabeça no carro e morreu. E ligaram para a família, né? Ele já estava morto, mas ele teve leucemia no sangue, pastor, e não falou nada para ninguém, nem para o pastor Jorge, nem para ninguém. Morreu, como diz, né, em negligência, que ele não quis falar nada para ninguém, né? Mas hoje ele está na glória. E a família dele está tudo aí, minha cunhada está na cadeira de roda. Deu 6 derrames, mas está aí, pela honra e glória do Senhor. Então, é isso, né, irmão? É muito importante mesmo. Não negligenciar. Procure a orientação do médico, procure, irmão. Tem para todas as áreas que você imaginar, né? Tem médicos especialistas que você pode estar procurando, né? Se é na área psicóloga, tem psicólogo. Se é na enfermidade física, tem médicos especialistas para cada área, né? Tem para todas as áreas que você possa imaginar, tem médico especialista, tá? Às vezes a questão que pega muito, às vezes a pessoa fica com vergonha às vezes o problema é numa área assim meio, a pessoa fica com vergonha de falar, mas gente, procura um médico, procure a orientação médica, porque eles são especialistas para tratar. Mas vamos ver aqui, irmãos, o que mais importa para nós, Jesus Cristo cura. Né? A cura divina faz parte do plano de Deus, né? Então, em Êxodo 15, podemos perceber Deus revelando com poder curador.
no deserto com Israel. Ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina: eu sou o Senhor que te sara. Tá? Eu sou o Senhor que te sara. Então, o Senhor é o nosso Deus que sara, que cura, que traz a restauração para as nossas vidas. Tá? Então, após a gente terminar essa lição aqui, nós vamos estar reunindo aqui, fazendo uma oração de fé pelos enfermos. Nós vamos estar fazendo uma oração também intercessória, que é a oração por alguém que não está aqui, mas que a sua fé, a oração da fé vai alcançar esta pessoa. Porque uma oração intercessória é para que alguém também seja alcançado e seja curado. Então, Deus quis mostrar que Ele é a cura, que Ele é a solução para todos os tipos de problemas. Lá em Deuteronômio, vai também falar sobre algumas enfermidades que são maldição. Em Deuteronômio. Então, existe, vamos dizer, a enfermidade física, que a gente viu ali, mas lá em Deuteronômio vai falar de enfermidades que são maldição. Não só enfermidades, mas vários outros assuntos, outros tópicos. Deuteronômio 28. Então, mas há essa questão de enfermidades que são maldição. E o que seria essa enfermidade com maldição? Irmão, é alguém que desprezou o conselho de Deus, alguém que desprezou o favor de Deus, alguém que despreza com, vamos dizer assim, não dar nenhum crédito, nenhuma importância ao que Deus revelou com a sua palavra. Porque a palavra de Deus traz a revelação de quem Ele é, mas alguém não vai dar crédito. Tem muitos que não dão crédito, e lá vai tratar justamente disso. Mas também vai falar das bênçãos de Deus também, sobre a vida daquele que obedece à palavra, daquele que vive conforme Deus projetou para a sua vida. Então, as bênçãos de Deus seguem, né? É a única coisa, irmão, que vai seguir um crente fiel, né? As bênçãos. Você não precisa estar correndo atrás de bênção, não, tá? As bênçãos de Deus, as promessas dele nos seguirão. Pode falar. Pai do Senhor Jesus, irmãos, quero compartilhar uma cura que Deus também determinou na minha vida quando eu tinha meus 13 anos. Assim que eu iniciei meu ciclo menstrual, e aí veio com muita hemorragia logo no início. Aí meu pai me levou no médico e eles falaram que eu tinha um cisto e que eu precisava fazer uma cirurgia na época. E aí meu pai me levou para um outro médico, um outro hospital. Quando chegou lá, os exames, fiz tudo, mas não deu nada, né? Mas continuava aquele ciclo, aquela hemorragia muito forte na minha vida. E aquilo ali foi se agravando e chegou a um ponto de, dentro de 3 meses, eu permanecia com essa hemorragia. E isso me impedia de ir para a escola, muitas das vezes, perdia provas também. E meu pai continuava me levando aos médicos e nada. Aí eu vivi com isso toda a minha infância, né, na minha juventude, na minha mocidade, e aos 30 anos, em 2010, Deus entrou em providência na minha vida, né? Eu comecei a orar para Deus me curar daquela hemorragia. Isso me impedia também de ser mãe, de casar na vida também. E aí Deus, em 2010, Deus entrou em providência, me colocou numa sala de cirurgia espiritual. E Deus falou para mim: filha, não tenha medo, que hoje eu vou te dar a sua vitória. E aí eu abri a boca e comecei a vomitar
eu ouvi um anjo assim do meu lado e falou: não tenha medo, abre a sua boca que você vai ser curada agora. Aí eu comecei, quando eu vomitei, saiu uma bola assim desse tamanho, mais ou menos desse tamanho assim. E aí quando aquela bola saiu do meu útero, eu vi um demônio caindo assim. E aí aquele demônio abriu a boca e falou assim para mim: verdadeiramente Deus é na sua vida. Aí naquele momento eu fui curada daquela hemorragia. E assim Deus foi abrindo a porta do meu casamento e hoje eu sou mãe também. Não tive mais hemorragia na minha vida. Deus me curou em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Então, como a irmã testemunhou, né? Deus tem que estar na vida da pessoa para poder testemunhar a cura divina. Porque a cura divina, irmão, é como a gente está falando aqui, né? É plano divino de Deus, né? É um plano de Deus para nossas vidas. Então, um plano que está se concluindo na vida dos nossos irmãos, né? E com certeza Deus vai fazer mais coisas aqui, com certeza. Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui para a gente poder. Mateus 9, 35 e 36, vamos ver aqui. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestia entre os povos. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então esse Jesus, ele se compadeceu de uma multidão que vinha, vamos dizer, desgarrada, vinha desolada, aflita, com seu semblante caído, vamos dizer, com tanta tristeza, mas ele usou de compaixão naquele dia, né? E começou a curar os enfermos. Então nós vemos que Jesus, ele se compadece, né? Ele se compadece. Essa compaixão dele é para resgatar esta vida, para salvar essa vida. Nós vemos o que Jesus fez na vida de um homem também, o endemoniado gadareno. O que Jesus fez na vida daquele homem lá é coisa muito tremenda. Porque aquele homem, irmão, imagina os pais daquele jovem, que ninguém queria aquele jovem perto. Um jovem que, quando endemoniado, caía no fogo, caía na água, e era terrível. Aquele jovem, com a possessão que havia sobre ele, era algo terrível. Imagina o sofrimento dos pais daquele jovem, né? Que aonde chegava, ninguém queria por perto, mas Jesus chega ali, cura aquele jovem, traz a lucidez a ele, e quando alguém vê aquele jovem curado, fica até sem entender como que aquele jovem que na sua mentalidade não conseguia sequer sentar, alguém vê ele sentado e são, curado. Então, irmão, o que Deus faz na vida de alguém que recebe a cura, recebe a libertação, é algo muito profundo, é algo muito maravilhoso, né? Então, glorificamos ao Senhor que faz maravilhas ainda hoje, porque Ele é santo e poderoso e é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus cura, né? O segundo tópico. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo Jesus, Ele não mudou. Ele é o mesmo que cura, que traz a libertação. Ele tem o poder curador. O nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que curou
a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. O mesmo Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, Ele também levanta o que está caído. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há vários testemunhos na Bíblia, e eu acho que é a parte que Jesus mais deixou esclarecida para nós, que Ele cura. Porque há vários relatos em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Jesus vai estar ali curando, libertando. É uma obra que Ele faz com amor, e é uma obra que nós devemos estar atentos, porque Jesus cura, é o mesmo, não mudou, não tem sombra de mudança nele. Ele é o mesmo que cura. Bastando, para aquela mulher do fluxo de sangue, bastando apenas tocar nas vestes. Irmão, pela fé, às vezes falta pouca coisa para alcançar um milagre, às vezes um pouquinho de fé. Aquela mulher tocou só nas vestes, só na pontinha das vestes. Mas a fé dela era grande, tremenda, que se ela tocasse, porque não foi o ato dela tocar, mas a fé que ela teve, se ela simplesmente tocasse, ela seria curada. E às vezes está faltando fé, às vezes Jesus está todos os dias nos nossos cultos e falta fé de alguém para receber a cura. Ele é o mesmo. Vamos concluir no terceiro tópico, o que podemos fazer para receber a cura divina. Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina da palavra de Deus. Vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Tudo que a gente aprendeu na lição hoje está resumida nesse versículo. Então, é preciso primeiramente crer, porque se não crer, não tem como receber a cura. Se não crer, não tem como receber nada, porque o que Deus tem para nos dar é através da fé. Tudo que nós temos, que vamos receber de Deus é através da fé. Por quê, irmãos? Porque nós não conseguimos ver Ele. Nós vemos Ele pela fé. Nós sabemos que Ele está aqui pela fé. Então, tudo que nós vamos receber dEle também é pela fé. Nós vamos receber pela fé. Então, precisamos ter essa fé que cura, essa fé que salva, esta fé que levanta o doente. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Irmão, eu recebi a cura. Vai lá no médico também e traz o laudo para mostrar que a cura foi concluída com sucesso. Que Ele cura e não deixa nenhum sinal. Porque quando Ele cura por completo. A cura é completa. Vamos dizer assim, se Ele curar conforme a medida da sua fé, às vezes você não creu totalmente. Creia totalmente na sua cura, creia totalmente na sua libertação e Ele vai curar. Amém? Só a conclusão, e a gente já vai fazer aquela oração que eu falei que a gente ia fazer. Nessa lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo.
Por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade, fé e perseverança, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso, Ele é o mesmo, não mudou, e Ele cura sim. Louvado seja o nome do Senhor. Se posicione de pé nesta manhã. Vamos fazer uma rápida oração aqui, mas aquela oração de fé, viu, irmãos? Aquela oração de fé. Ore por alguém que você sabe que está enfermo. Ore por alguém com fé. Posicione a sua fé nesta manhã. E eu quero ver você testemunhar do que Deus fez. Não é eu que faço. Não é o pastor que faz, mas é Deus que faz. É o mesmo Jesus que curou. Nós vemos tantos testemunhos aqui. É o mesmo Jesus que vai curar. É o mesmo Jesus que vai agir na sua vida, na vida daquela pessoa que você vai interceder por ela nesta manhã. E eu estou pedindo para Deus, para Ele poder me fazer essa cura. Para mim, eu falei assim, Senhor, lá na palavra lá disso, perguntou para aquele cego, o que queres que eu te faça? E o cego falou, que eu veja. Sim. E eu falei assim, Senhor, eu quero ouvir. Porque, irmão, é horrível a gente conversar e você não entender. E você falar, você é surda, ainda mais quem está na frente de um trabalho. E às vezes, uma vez uma pessoa me falou que eu estava fazendo um pouco caso, porque conversava comigo e eu não estava entendendo. E às vezes eu respondo sem saber o que a pessoa está falando. É horrível. Só quem sente e sabe que não é fácil. Eu vim sexta-feira com meu aparelho, até falei para a irmã Rita, você está ouvindo o que está falando lá com o microfone, e eu não estava ouvindo direito a reunião, né? Eu com o aparelho, e não estava ouvindo direito a reunião. Né? Não estava, ouvia, mas não distinguia a palavra. Então, é horrível, gente, você ser surda e não poder ouvir. Eu pedi para o Senhor, né? Assim, Senhor, assim como aquele cego falou, que eu quero ver, eu quero ouvir, sem precisar de pôr o aparelho. Sim. Que eu ponho e fica horrível para mim entender. É isso, que vocês me ajudem nessa cura para mim, em nome de Jesus. Com certeza. Nós vamos fazer a oração agora, irmão, nessa manhã. Eu queria que você intercedesse com fé. Interceda por alguém, irmão. Interceda uns pelos outros. Porque quem cura é Cristo. E Ele cura sim. Isso eu tenho certeza, irmão. Porque como eu falei para os irmãos, eu sou testemunha de que Ele cura. Eu sou testemunha de que Ele faz. Então, ore também com fé nessa manhã. Ore também com fé. Deixe Ele agir. Deixe Ele entrar no seu coração. Deixe Ele entrar na sua vida. Deixe Ele visitar essa sua área que está enferma. Deixe Ele visitar você. Ore comigo nesta manhã. Deus maravilhoso, nós entramos na Tua presença, Senhor. Meu Deus, para fazer uma oração de fé. Senhor, nós sabemos que Tu, Senhor, é o mesmo, não mudou, não tem sombra de mudança. Senhor, e nós colocamos nesta manhã na Tua presença, Senhor, a vida daquele irmão, daquela irmã, Deus, que nesta manhã precisa de uma cura. Senhor, a vida daquele vizinho, a vida daquele filho, daquela filha que está lá longe, Senhor, mas que está precisando de uma cura. Senhor, Tu és o mesmo, não mudou e nem tem sombra de mudança. Senhor, e eu creio, Pai, que pela oração da fé, vidas vão ser alcançadas aqui, Senhor, que vidas vão testemunhar, Senhor, de que grande é o poder do Senhor, que grande é o nosso Deus, que o Senhor faz, que o Senhor pode, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou. Meu Deus, faz esse povo ver e testemunhar do Teu amor. Faz, Senhor Jesus, com que nesta manhã a Tua glória se manifeste, que a Tua presença, Senhor, seja tremenda, poderosa, impactante na vida do Teu servo, da Tua serva. Senhor, que a vida, Senhor, daquele homem, daquela mulher seja alcançada. Pela fé, Senhor, nós oramos. Pela fé, Senhor, nós determinamos que o Senhor vai curar, que o Senhor vai libertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos louvar o hino, louvar o Senhor com o hino de número 510. Onde fala que o dom real Deus despertou nos seus fiéis, o dom de curar. E nessa manhã eu tenho certeza que o Senhor está curando muitas pessoas aqui. Aleluia, Jesus. Receba nessa manhã, meus irmãos, a cura na sua alma, no seu corpo, para que o Senhor possa ser glorificado. Aleluias. Glória a Deus. 510, vamos louvar. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, que não falhou, nem vai falhar. Oh,